Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nova etapa nós vamos começar a implementar os códigos para que a nossa tela de login consiga funcionar corretamente. Então quando o usuário inserir o e-mail, inserir a sua senha e clicar em OK, o nosso aplicativo vai fazer uma comunicação com o Firebase para ver se esse usuário está cadastrado ou não. Se ele estiver cadastrado, ele irá direto para a nossa activity principal aqui do nosso aplicativo. Então, para começar a implementar, vou vir aqui na nossa Activity Login e-mail. Vou vir aqui direto na nossa ação do nosso botão de login. Vou aqui chamar o método login e-mail. Vou agora criar esse método. Colocar private void, porque não irá retornar nada. Vou colocar aqui login e-mail. E agora eu vou começar a implementar aqui a nossa atividade de login. Para isso, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na parte de cadastrar, que é criar aqui a nossa variável do tipo Firebase Auth. Eu vou colocar o mesmo nome de variável, lembrando que sempre quando eu quiser utilizar algum serviço aqui da parte de autenticação, eu tenho que sempre criar a nossa variável do tipo Firebase Auth e então instanciar essa nossa variável. Então vou colocar aqui auth recebe Firebase Auth.get instance. Feito isso, agora sim eu tenho acesso aos recursos lá da tela nossa de autenticação do Firebase. Então aqui dentro agora do nosso método, eu vou pegar a nossa variável auth e aqui eu vou colocar o cyan. Se vocês perceberem, vai ser muito parecido com a parte lá do cadastrar que nós implementamos. Traduzindo aqui para vocês, sign in significa, pode ser traduzido como entrar, white com, e-mail, end, e password, senha. Entrando com e-mail e senha. Então aqui nós vamos ter que colocar dois valores. O primeiro vai ser o e-mail e o segundo vai ser a senha. E como nós fizemos lá também no nosso cadastrar, nós não podemos deixar esse método somente assim. Nós temos que colocar um ouvinte. Então aqui eu vou colocar o add onCompleteListener. Aqui eu vou colocar a nossa activity. Vou colocar somente pelo this. E aqui eu vou colocar novamente o onCompleteListener. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Aqui nessa nossa variável task, que significa tarefa, é onde o Firebase vai nos responder se realmente deu certo ou não. Então aqui eu vou fazer um if. Vou pegar aqui a nossa variável que significa tarefa e verificar se teve sucesso em verificar se esse usuário aqui nosso, que nós vamos inserir o e-mail e a senha dele, se ele já está cadastrado no nosso Firebase. Então aqui eu vou criar um toast. Vou colocar aqui o this. Vou colocar aqui o usuário logado com sucesso. Vou colocar toast. E vou colocar o show aqui no final. Aqui ele deu o erro porque nós estamos aqui dentro de uma chamada, dentro de um outro método. Então aqui eu vou colocar getBaseContext. E aqui eu vou fazer um else, caso o nosso usuário não consiga ser logado. Vou colocar aqui erro ao logar o usuário. Então, vamos lá. Quando nós clicarmos lá na ação do nosso botão de login, nós vamos então verificar se esse e-mail que nós vamos inserir aqui, se essa senha vão conseguir ser autenticados no Firebase.
Mas para isso acontecer, esse e-mail aqui, essa senha, tem que estar cadastrado lá no Firebase. Se não estiver cadastrado, ele vai direto gerar esse erro aqui. Então eu vou primeiro criar aqui as nossas strings. Vou colocar aqui o nome de uma de e-mail. Você vai perceber que é muito parecido lá com a nossa activity cadastrar. Aqui eu vou chamar os nossos edit text. Vou colocar o e-mail, ponto, get text, ponto, toString, ponto, string. Aqui eu vou pegar e criar uma variável senha. Vou fazer a mesma coisa, pegar o edit text, underline senha, ponto, get text, ponto, toString, ponto, string, para remover os espaços ali que o usuário colocar. E aqui dentro agora eu vou passar o nosso e-mail e a nossa senha. Vamos agora fazer já os tratamentos de erro aqui. Primeiro tratamento que nós temos que fazer, qual que é? Verificar se o e-mail foi preenchido e se a senha também foi preenchida. Então aqui nós vamos verificar a string e-mail está vazia ou a senha está vazia. Se algum dos dois estiver vazio, então automaticamente nós já vamos gerar um erro para o usuário, informando a ele que ele deve inserir os campos obrigatórios. Vou colocar aqui, insira os campos obrigatórios. E caso eles tenham preenchido os dois campos, então agora sim nós podemos fazer aqui a chamada dessa verificação aqui para verificar se esse e-mail e se essa senha existem. Mas para não ficar muito confuso aqui, vamos criar aqui um outro método. Eu vou recortar aqui essas informações. Vou chamar aqui, nesse nosso else, confirmar login e-mail. Vamos criar esse método aqui. Deixa eu apagar aqui esse espaço. Vou colocar aqui private void, porque não vai retornar nada. Vou colocar aqui o nome do nosso método, confirmar login. E aqui dentro eu vou colocar o nosso método na onde a gente verifica se o e-mail já está cadastrado ou não. E veja só que ele está pedindo um e-mail e uma senha. Então aqui dentro desse nosso método nós temos que passar para ele o e-mail e a senha. E aqui nós temos então que colocar também aqui as nossas strings que nós vamos estar recebendo. Vou colocar com o mesmo nome para ficar mais fácil. E pronto. Olha só. Agora eu vou então iniciar aqui o nosso emulador. Pronto. Vou vir aqui no nosso emulador agora. Vou clicar em login. Ah, mas ele não aconteceu nada aqui porque nós esquecemos. Eu me esqueci de vir aqui na Main Activity. E quando nós clicarmos aqui nesse botão nosso de login, nós temos que ir para a página, para a janela, perdão, onde nós vamos estar inserindo as nossas informações de login. Então aqui eu vou dar um Start Activity, vou colocar New Intent, ou seja, nova intenção. Vou colocar aqui o this, que significa essa nossa janela. E eu vou colocar a janela para onde nós queremos ir, que é a janela de login email activity ponto class. Agora sim, eu vou voltar aqui para a nossa activity de login e-mail e vou executar aqui o nosso emulador novamente. Pronto, agora eu vou abrir aqui o emulador, vou pressionar aqui o login. Agora sim, estamos aqui na nossa janela principal para fazer o login do nosso usuário. E aqui ele vai estar inserindo o e-mail dele.
eu vou colocar somente Johnny aqui. E aqui é a senha desse nosso usuário, eu vou colocar 10, 20, 30, 40. Então, quando eu pressionar o OK, nós vamos acionar aqui a ação do nosso botão de OK, aqui de login, que é esse botão. Então, aqui dentro nós estamos chamando o método login e-mail, que é esse método aqui embaixo. Entrando nesse método, nós vamos recuperar nessa variável e-mail o que o usuário colocou aqui nesse campo de inserção de e-mail. Aqui com essa variável senha a mesma coisa, nós vamos recuperar o que o usuário está colocando aqui nesse campo de senha. E no primeiro if aqui que nós temos, nós vamos verificar se algum desses campos estão vazios. Se eles estiverem vazios, então nós vamos dar uma mensagem aqui para o usuário que é insira os campos obrigatórios. Se os campos estiverem preenchidos, nós vamos chamar esse método confirmar login e-mail. Vindo aqui nesse nosso método confirmar login e-mail, aqui nós temos um método do Firebase que tenta nos autenticar com esse e-mail, com essa nossa senha. Então aqui eu vou fazer um teste e vou clicar aqui em OK. E quando eu clicar em OK, ele vai exibir aqui a mensagem erro ao logar usuário. Isso por quê? Porque esse e-mail aqui, Johnny, além de ele ser um e-mail inválido, ele não está cadastrado no nosso Firebase. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui um usuário, vou pegar aqui o arce@gmail.com, vou colocar aqui. Vou colocar a senha desse usuário. E agora eu vou pressionar o botão aqui OK. Ao fazer isso, a mensagem que ele vai dar é de usuário logado com sucesso. Então, nós conseguimos logar o nosso primeiro usuário. Agora, no nosso próximo vídeo, nós vamos aprender a tratar os erros que podem acontecer na hora que a gente tentar entrar com esse e-mail, com essa nossa senha. Assim como nós fizemos lá no nosso cadastrar, o Firebase automaticamente ele nos fornece todos os erros que podem acontecer na hora que você estiver tentando fazer o login com um e-mail com essa senha. Então, até o próximo vídeo que nós vamos estar vendo mais e aprendendo mais sobre a tratação de erros com o Firebase.